Pode começar então? Então, pessoal, vamos orar para nós começarmos. O tema de hoje é um tema assim pesado, mas ele é um tema muito importante. Deixa eu até ativar minha câmera aqui rapidinho, depois eu desativo outra vez. Cadê eu tô aparecendo? Acho que agora eu tô. Então, ele é um tema bem pesado, mas ele é muito importante, né? A gente precisa definir essas coisas para a gente. Foi um tema que vocês votaram, foi um tema assim que eu tive muita dificuldade de pesquisar. Eu levei um tempão, né, catando informações para poder fazer a aula de hoje, mas eu gostei muito do resultado, espero que a gente também consiga aprender bastante, tá? Pastor Samuel, só quando puder, desliga o seu microfone, porque está chiando aqui no meu. Foi? Foi. Então, pessoal, vamos orar para começar. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou vocês podem colocar lá no chat, ou vocês podem ativar o microfone e falar. A minha internet está muito instável hoje, então eu estou transmitindo pelo 4G, torcendo para dar tudo certo, não estourar minha franquia, não cair no meio da transmissão. Vamos orar então. Deus amado, Pai querido, muito obrigado por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de falar contigo, de aprender mais da tua palavra, num tema, Senhor, que está sendo cada vez mais discutido, que a gente possa conseguir, Senhor, compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas, saber também nos posicionarmos com relação a isso, nos ajuda para que nada que nós falemos aqui seja de achismo nosso, que a gente possa realmente ser guiado pelo teu Santo Espírito para fazer o que tu desejas. Nos ajude, Senhor, a compreender, Senhor, a tua vontade em relação a esse tema e a tua vontade para as nossas vidas no geral. Perdoa, Senhor, as nossas falhas naquilo que nós te desagradamos essa semana, tudo aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito, então coisas que nós deveríamos fazer, mas não fizemos. Que o Senhor possa nos perdoar e nos ajudar, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus e a cada dia o teu desejo para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar, pessoal. A Raquelzinha chegando aqui. Bem-vinda, Raquel. Coloca aí no chat, minha tela está aparecendo para vocês, né? Tá todo mundo conseguindo ver? Eu vou desabilitar minha câmera aqui para poder não pesar. Então, vamos lá, gente. Hoje o tema é sobre ética cristã relacionado ao aborto. Bom dia, Raquel. Vamos lá. Primeiro, o que é aborto? Então, aborto é a interrupção da gestação antes do início perinatal. Perinatal são os momentos próximos de parir, né? Próximo do nascimento. Então, é definido pelo OMS como 22 semanas completas. A partir de 22 semanas, o bebê, então, já está em período perinatal. Então, são 154 dias de gestação e, nesse momento, o peso ao nascer normalmente é de meio quilo, 500 gramas. Então, o aborto ele vai acontecer normalmente antes desse período, antes de 22 semanas. Então, quando o aborto ele ocorre antes de 13 semanas, ele é chamado de aborto precoce, e quando ele acontece entre a semana 13 e 22, ele é chamado de aborto tardio, porque esse feto já vai estar num estágio de desenvolvimento já mais avançado. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que aproximadamente 55 milhões de abortos aconteceram entre 2010 e 2014 no mundo, e sendo 45% desses abortos, ou seja, quase metade deles, considerados abortos inseguros. O que são abortos inseguros? Aborto feito em clínica clandestina, em situações de higiene precário, profissionais não qualificados, um aborto que não respeita as contraindicações da gestante, né? Tudo isso que coloca a vida da gestante ou do bebê em risco é considerado um aborto inseguro. Se bem que colocar a vida do bebê em risco sendo um aborto já vai ficar de qualquer forma. Mas esse procedimento, então, é um procedimento difícil. Espera aí que o Anderson chegou, deixa eu autorizar aqui a entrada dele. Foi, bem-vindo, Anderson.
Então aqui, pessoal, a gente consegue ver aqui que África, Ásia e América Latina concentram 97% dos abortos inseguros, ou seja, a gente vê que o aborto clandestino e que o aborto perigoso para a gestante, a ponto da gestante vir a falecer, ele está muito concentrado nas regiões pobres do planeta. Então, independente se existe uma legislação ou não permitindo o aborto, o aborto de risco, ele está muito associado à pobreza. É isso que a gente vê nos dados, né? E aqui a gente tem um gráfico sobre morte materna no Brasil associado ao aborto. Então, a gente vê que os números oscilam um pouco, mas eles são ali sempre muito próximos a 100 mães que morrem todos os anos por algum procedimento abortivo. Isso no Brasil, né? Eu só consegui dados até 2015, eu não consegui nenhum dado depois disso. Então, são óbitos maternos a cada ano associado ao aborto no Brasil. Aqui é uma tabelinha só para mostrar para vocês que existem diferentes perfis de aborto. Existe a ameaça de aborto, o aborto inevitável, o aborto completo, aborto incompleto, aborto infectado e aborto retido. Esses são os perfis clínicos de tipos de aborto. E o que isso vai mudar? Qual é a diferença entre eles? Existem diferentes perfis de sangramento, de dor, de febre, de exame especular. O que é um exame especular? Existe um aparelho que o ginecologista usa para examinar o canal vaginal, que é o espéculo. Ele ajuda a dilatar a cavidade vaginal para que consiga se observar melhor lá dentro. Então, o exame feito com espéculo é chamado de exame especular. O orifício interno do colo uterino, né, dependendo de como esteja o perfil desse colo do útero, você também tem diferenças, né, entre os tipos de aborto. Então, por exemplo, no aborto inevitável, o colo uterino está entreaberto, isso não pode acontecer, né? Então, no aborto incompleto também, enfim. E aqui você tem também perfil de ultrassonografia. Então, por exemplo, no aborto incompleto, você vê restos de saco alveolar. Saco alveolar, oh meu Deus, saco alveolar no pulmão. Ovular, tá? Você vê restos do feto ali que estava em desenvolvimento. Então, houve o aborto, mas ainda ficou um resquício lá. Isso pode causar um problema muito grande, porque, igual tá aqui, o sangramento pode sempre estar presente, né, e pode ser, inclusive, abundante quando esse aborto acontece de forma incompleta. Então, aqui é só para você ver que os diferentes tipos de aborto, eles vão ter características diferentes em relação à infecção, em relação à febre, em relação à dor, sangramento, né, enfim, tudo isso. E aí entra a primeira discussão. Quando que a vida começa? Né? Porque quando a gente fala de aborto, é interromper a vida. Mas o que é a vida no final das contas? E aí, se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de perguntar aí no chat ou abrir o áudio, ok? Bom, aqui a gente tem um momento segundos antes, né, da fecundação. Então, você tem o ovócito, que a gente chama de óvulo, mas está errado, tá? O certo é ovócito, e aqui você tem o espermatozoide. O ovócito, ele é um clone da mãe. Ele é 100% características da mãe. Não tem nada de diferente do DNA materno. O espermatozoide, ele é um clone do pai. Ele é todas as características do pai sem tirar nem pôr. Então, até esse momento, você não tem um indivíduo, uma pessoa diferente. Você tem clones de um e de outro. A partir do momento que acontece a fecundação, aí você tem a célula ovo ou zigoto, que agora você tem uma nova vida, porque você tem novas características, você tem um ser completamente diferente dos pais, o material genético é diferente, uma série de características são diferentes. Então, todas as técnicas que querem interromper, que acontecem antes da fecundação, elas são chamadas de técnicas anticoncepcionais, enquanto que as técnicas que acontecem depois da fecundação, elas são técnicas abortivas, porque a partir desse momento a gente já entende que existe uma nova vida, ok? Esse conceito é muito importante para a gente entender o que é o que agora. Então, falando dos primeiros, dos anticoncepcionais ou contraceptivos, cadê o mouse? Sumiu? Ah, tá aqui. A gente tem, por exemplo, a camisinha, tanto feminina quanto masculina, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, o gel espermicida, técnicas de esterilização, como a vasectomia, né, o ligamento das trompas, a pílula, né, os comprimidos anticoncepcionais, né, tratamento hormonal. Então, todos esses são métodos considerados eficazes, mas não 100% eficazes. Tem até uma foto, recentemente, de uma criancinha que nasceu com um DIU agarrado no cabelo, ou seja, não funcionou.
A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que fizeram vasectomia, mas a vasectomia não foi muito bem feita, ou então a pessoa não conseguiu esperar o tempo que precisa esperar, né, antes de voltar a ter relação sexual, e a mulher engravidou. A camisinha pode arrebentar. Então você tem falhas, mas são técnicas que normalmente têm mais de 95% de eficácia. E existem os métodos ineficazes, como o método da tabelinha. O método da tabelinha é quando a mulher ela fica calculando mais ou menos em que dia que ela vai ovular, e aí ela faz uma margem de segurança de 5 dias para frente e 5 dias para trás, sendo que o ciclo menstrual ele não coincide com um mês certinho. O mês ele vai ter ali de 30 a 31 dias, enquanto que o ciclo menstrual ele vai ter de 27 a 28. Então a mulher ela tem que fazer esse cálculo muito perfeitamente, e acaba que o momento mais seguro para ela ter relação sexual é perto do período de sangramento, onde normalmente ela não tem tanta vontade assim de ter o ato sexual. Então é um método que não funciona muito. Se a pessoa não for muito boa de exatas, né, se não fizer o cálculo muito bem feito, ela vai ter, com certeza, problemas associados a isso. A gente tem a pílula emergencial, que é a pílula do dia seguinte. Por que emergencial? Porque ela é uma agressão ao corpo, né? Você tem uma dosagem hormonal absurda nela, então você só pode usar isso em casos de emergência. Não pode ficar usando isso com regularidade, senão você inclusive aumenta o risco de câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário e uma série de problemas de saúde, porque os hormônios, se eles estão desregulados, eles causam um impacto absurdo na saúde da mulher. E a gente tem uma última técnica que é do coito interrompido, usado desde Gênesis, né? Inclusive, o primeiro personagem que a gente tem é Onã, e durante muito tempo essa técnica foi chamada de onanismo, que é basicamente retirar o pênis da cavidade vaginal quando você acredita que a ejaculação já está próxima. Que é uma técnica que tem de tudo para dar errado. Né? Então, ela não é recomendada. Então, essas técnicas aqui, elas são ineficazes. E se você olhar bem, a pílula do dia seguinte, ela está enquadrada como um método ineficaz. E vamos entender ela, que eu queria trazer ela para a discussão, né? Por que eu trouxe esse slide? Só para falar da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela tem dois efeitos. O primeiro efeito, que é o efeito mais comum e mais frequente, que as pessoas usam normalmente para isso, é de atrasar a ovulação. Ou seja, a mulher ela vai liberar um ovócito por mês. E aí, se aconteceu a relação sexual, esses espermatozoides vão sobreviver dentro do corpo dela por aproximadamente 2 a 3 dias. Se em qualquer momento desses 2 a 3 dias ela ovula, vai acontecer a fecundação. Então, o que a pílula do dia seguinte faz? Ela atrasa a ovulação em 5 dias. Então, mesmo que aconteça uma relação sexual, nenhum espermatozoide consegue sobreviver esse tempo todo, porque você ainda tem mais 2 dias de margem. Aí você fala, mas vai que sobrevive 1 ou 2. Não tem problema, porque não é 1 ou 2 que vai conseguir fazer a fecundação. Você precisa de um trabalho conjunto de vários espermatozoides para que um consiga entrar. Tá? Então, tanto que quando a pessoa ela está desconfiada que é estéreo, quando o homem está desconfiado que é estéreo, ele faz o exame de contagem de espermatozoides, porque se você tiver um número muito pequeno, mesmo que você tenha, a gente sabe que esse número vai ser insuficiente, né? Você vai ter ali milhões de espermatozoides, desses milhões vão chegar a uns 200 mais ou menos, e desses 200 só um entra. Então, se você já tiver um número muito baixo no começo, você é infértil. Então, esse efeito aqui de atrasar a ovulação, se a gente parar para pensar, o que ele está impedindo? Ele está impedindo a fecundação. Então, se ele impede a fecundação, ele está interferindo em etapas anteriores a ela, ou seja, é um método anticoncepcional. Só que aí entra aquela pergunta, por que essa técnica ela é falha, ela é considerada um método ineficaz? E se a mulher já tiver ovulado quando ela for tomar a pílula? Não adianta, né? Porque se era para impedir a ovulação e a mulher já ovulou, não adianta nada. Então, muita gente engravida por conta disso. Porém, tem um segundo efeito. Uma vez que a fecundação já aconteceu, em algumas mulheres, essa pílula consegue impedir a implantação do embrião no útero. Ou seja, a fecundação acontece, o embrião começa a se desenvolver, né, começa a fazer as divisões celulares lá, começa, né, a tomar forma. E aí, quando ele está chegando, né, no corpo do útero, ele vai tentar se ancorar na parede do útero para formar a placenta. E é nesse momento que ele está tentando se ancorar, se encaixar na parede do útero, que ele não vai conseguir.
essa pílula, ela pode acabar tendo esse segundo efeito, que não acontece sempre, mas pode acontecer. E aí, esse efeito número 2, ele é abortivo, porque se ele está impedindo a implantação, o embrião já existe e esse embrião já está em desenvolvimento. Então, nesse segundo caso, ele vai ser abortivo. A Igreja Católica considera a pílula do dia seguinte uma pílula abortiva. Muitos médicos discordam, mas assim, sendo muito sincero com vocês, ela não está de toda errada, não. A pílula do dia seguinte, ela não é majoritariamente abortiva, mas ela pode ser abortiva sim, tá? Até aqui, alguma dúvida? Cadê o pessoal no chat? Coloca lá no chat depois se vocês estão entendendo, se tá tudo ok. Não, o legal é que o pastor colocou assim, muito legal, Thaís botou não e Raquel colocou assim. Meu Deus, eu estou muito confuso. Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Ah, ok. Beleza, então. É verdade. Tá bom, então, gente, vamos continuar aqui. Então, agora é a parte, momento de chocar o Brasil. A gente vai mostrar aqui 3 vídeos. Já de antemão, eu vou te dizer que vocês não vão conseguir ver esse vídeo muito bem, porque a gente já testou isso antes. Inclusive, meu irmão está aí assistindo com a gente, ele me ajudou a testar isso antes. E a transmissão dos vídeos pelo computador, por streaming para todo mundo, vai ficar muito ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o play aqui, eu vou narrar a legenda que aparece, que para mim a legenda vai aparecer sem travar, quer dizer, vai até travar, mas bem pouquinho. Para vocês vai travar muito. Então, vocês se concentrem na minha voz, olha que desgraça, né? Se concentrem na minha voz e depois eu vou mandar o link de todos esses vídeos para vocês assistirem com calma depois. Mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Esse aqui é o Dr. Anthony Levatino. Ele foi um dos caras que mais realizou abortos nos Estados Unidos. Ele fez em torno de 1.200 abortos. E depois, um certo dia, ele teve um estalo, assim, ele falou, não quero mais fazer isso, porque ele, quando ele olhou, né, o feto abortado, provavelmente, né, quando ele conta o relato dele, já era num estágio muito avançado que já estava muito com característica de criança mesmo. Porque quem estuda embriologia, como eu já estudei, já dei aula de embrio na faculdade, o feto, até certo momento, ele parece um Pokémon, ele é muito feio. Mas chega um momento que ele vai se ajustando e ele vai começando a tomar características mais humanas, né? E aí, provavelmente, ele deve ter feito um aborto muito avançado já, e ele tomou horror, e aí depois de um certo momento ele se tornou um dos porta-vozes, né, contra o aborto. E aqui eu trouxe esses vídeos para mostrar que ele explica como que são os procedimentos do primeiro trimestre, do segundo trimestre e do terceiro trimestre de aborto, ou seja, muito no começo, num estágio já avançado de desenvolvimento e num estágio final, assim, vamos dizer. Tomara que dê tudo certo. Vamos ver aqui. Então tá falando, meu nome é Dr. Anthony Lavatino, sou médico ginecologista obstetra e realizei mais de 1.200 abortos. Hoje irei descrever o aborto médico no terceiro mês de gestação. Terceiro mês ainda é primeiro trimestre, tá? Então a mãe vai engolir pílulas para exterminar o bebê e é realizável até a 9ª semana de gestação. O procedimento envolve 2 etapas. A primeira etapa é na clínica de aborto ou no consultório médico, a mãe ingere pílulas que contêm mifepristrona, também conhecido como RU486. Ele inibe o hormônio chamado de progesterona, que é produzido pelo corpo da mãe para estabilizar o alinhamento do útero. Quando o RU486 bloqueia a progesterona, o alinhamento do útero da mãe se quebra, privando o bebê de sangue e de nutrientes, levando a morrer dentro do útero da mãe. É importante saber que, mesmo após a ingestão da pílula, é possível reverter os efeitos do RU486 e salvar o bebê. Quanto mais cedo se administrar a progesterona, maiores as chances de sobrevivência. A segunda etapa, entre 24 e 48 horas após a ingestão do RU486, a mulher ingere misoprostol, conhecido como ataque lateral, que é administrado via oral ou vaginal. Juntos, o RU e misoprostol causam cólicas, contrações e forte sangramento, para forçar o bebê morto para fora do útero. O processo pode ser intenso e muito doloroso. O sangramento e a contração podem durar de algumas horas até vários dias, enquanto ela pode perder o bebê a qualquer lugar ou momento durante esse processo.
1 hora a mulher sentará no vaso ao se preparar para expelir a criança e dar descarga. Ela pode até ver o seu bebê morto dentro de um saco gestacional, por exemplo, em 9 semanas. O bebê terá quase 2,5 centímetros, e se ela olhar com cuidado, poderá contar inclusive os dedos das mãos e dos pés. Após se desfazer do bebê, a mulher poderá ter manchas e sangramento por semanas. Em média, o sangramento dura de 9 a 16 dias, 8% das mulheres sangram por mais de 30 dias e 1% delas precisa ser hospitalizado devido ao sangramento. O uso da RU 486 é permitido nas primeiras 7 semanas de gestação. Embora o seu uso seja permitido, até a 9ª gestação, em casos fora da sua indicação, a probabilidade de falha aumenta na medida em que a gravidez progride. Na 7ª semana tem 5% de chance de falha, na 8ª semana 8% de chance de falha, na 9ª semana são 10% de chance de falha. Se houver falha, ela será autorizada a realizar um aborto cirúrgico. Vômito, diarreia, dor de cabeça. Um aborto cirúrgico. O clínico costuma causar dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, dores de cabeça e sangramento intenso. Algumas mães já morreram, na maioria das vezes, devido a infecções e uma gravidez ectópica não diagnosticada. Então, vou passar para o próximo, tá, pessoal? Então, aqui ele falando mais uma vez, o médico obstetra realizou mais de 1.200 abortos. Como é que está chegando aqui? Hoje ele vai descrever o aborto no 3º mês. Essa aqui eu já mostrei, peraí. Nesse não. Ah, tá. Então, oi. Eu não sei se tá indo para todo mundo, mas a legenda tá indo normal aqui. Tá fluindo? É porque quando eu fiz esse teste, ele ficava travando. Então, às vezes, ficava difícil de ler, porque uma legenda acabava de aparecer, sumia, entendeu? Mas se tá passando aí de para vocês, Pelo menos eu pra prefiro mim ler tá indo por das normal. dúvidas. Tá. Então, olha só, pessoal, aqui, eu não sei nem se eu autorizei, que acho que a Thaís estava querendo entrar. Enfim, depois ela aparece. Aqui, pessoal, tá a procura por pílulas abortivas de acordo com o país. Então, onde está em verde forte são os países onde a procura é muito baixa. Então, a gente vê que os países na Europa, América do Norte e Canadá, Austrália, ou seja, países desenvolvidos, países ricos, a procura por essas técnicas é muito baixa. Enquanto que América Latina, África Subsaariana e países ali do Sudeste Asiático e Oriente Médio, eles já têm uma procura alta. Em cinza são locais que a gente não tem dados. Então a gente vê que na África você não tem muitas informações em vários países, tá? Mas a gente vê que, no geral, a procura por pílulas abortivas está realmente associado à pobreza, né? Então você vê que os locais mais pobres do mundo são justamente os que mais procuram aborto.
Aqui é sobre o segundo mês, o segundo trimestre de gestação. Então vamos lá. Agora ele vai falar do aborto no segundo trimestre, da técnica chamada dilatação e evacuação, que é o DIE. É feita durante a 13ª até a 24ª semana de gestação. Depois de aplicar a anestesia, o médico abortista usa o espéculo, que é esse aparelho que eu falei, e abre largamente a vagina. Pelo fato de os bebês do segundo trimestre serem muito grandes, esse acesso maior facilita um aborto mais tardio. O aborto tardio requer que o colo do útero esteja preparado 24 a 48 horas de antecedência com laminária. A laminária é um tipo de alga marinha esterilizada que absorve água de 8 a 12 horas e dilata bastante seu diâmetro original. Uma vez removida, os dilatadores de metal podem ser usados em seguida para abrir o colo uterino conforme necessário. Uma vez que o colo uterino é aberto lá dentro, o bebê, na 20ª semana de gestação, é tão grande quanto a palma da minha mão, da cabeça até o quadril, sem contar as pernas. A máquina de sucção é ligada, um fluido amniótico amarelo claro que cerca o bebê é sugado para fora através dos catéteres, mas bebês grandes assim não passam por catéteres desse tamanho. Os ossos e o crânio do bebê são muito fortes para serem rasgados à parte só pela sucção. Essa é uma abraçadeira Soffer. Uma abraçadeira Soffer é feita de aço inoxidável e mede cerca de 33 centímetros. A sua ponta mede de 6 a 7 centímetros de altura, um pouco mais de 1 centímetro de largura, com fileiras de dentes afilados. Esse é um instrumento de aperto, e quando ele segura algo, ele não deixa escapar. O médico abortista usa essa abraçadeira para agarrar um braço ou uma perna. Uma vez que ele tem um aperto firme, ele puxa com força a fim de rasgar os membros do corpo do bebê. Um a um, o restante dos membros são removidos, junto com os intestinos. A espinha, o coração, os pulmões. Geralmente, a parte mais difícil do procedimento é extrair a cabeça do bebê, que é quase do tamanho de uma ameixa grande, na 20ª semana. A cabeça é agarrada e esmagada. O médico abortista sabe que ele esmagou o crânio quando uma substância branca sai do colo uterino, e esse era o cérebro do bebê. Então ele remove os pedaços do crânio, ele remove a placenta e qualquer parte que sobra do bebê com uma cureta, raspando a linha do útero em busca de qualquer tecido restante. O médico abortista então coleta as partes do bebê sujo, duas petadas, o aborto está completo. Para a mulher, esse procedimento carrega um risco significante de complicações maiores, incluindo a perfuração do intestino, bexiga e outros órgãos maternos. Infecção e hemorragia também podem ocorrer, o que tem risco de perda ou de parto prematuro, devido ao trauma e aos ferimentos causados pelo aborto no colo uterino. Então, agora vamos, já falei, acho que ficou faltando, então. Entre a 25ª semana e o final da gestação. Nesse ponto, o bebê já está formado se a mãe entrasse em trabalho de parto prematuramente. O bebê já está muito grande e desenvolvido, e esse procedimento leva de 3 a 4 dias para ser feito. No primeiro dia, o médico abortista usa uma droga digoxin, e ele normalmente é usado para tratar problemas cardíacos, mas em dose alta, o digoxin vai causar parada cardíaca fatal. O abortista insere a agulha com digoxin pelo abdômen da mulher ou pela sua vagina no bebê, visando atingir a cabeça, ou o torso, ou o coração. E o bebê sentirá. Nesse estágio, os bebês já podem sentir dores. Quando a agulha penetra o corpo do bebê, o digoxin faz efeito. E a vida do bebê terminará. Depois, o abortista insere várias varetas de alga marinha chamadas de laminária, que a gente já mostrou, né, no colo uterino da mulher. Elas lentamente vão dilatando o colo uterino para extrair o bebê morto.
Enquanto a mulher aguarda a laminária dilatar seu cérvix, ela carrega o bebê morto dentro de si por 2 ou 3 dias. No segundo dia, o abortista substitui a laminária, podendo utilizar poderá fazer uma ultrassom para ter certeza de que o bebê está morto. Se a criança ainda estiver viva, ele vai dar outra dose letal de digoxin. As mulheres então voltam para onde estavam enquanto seu cérvix continua a dilatar. Se ela entrar em trabalho de parto e não conseguir chegar à clínica a tempo, ela dará luz em casa ou em um hotel, e nesse caso ela poderá ser aconselhada a dejetar seu bebê em um vaso sanitário. O abortista vem depois para retirar o bebê e limpar tudo. Se ela conseguir chegar na clínica, ela expelirá o bebê durante severas contrações e dará à luz ao seu filho ou filha morta. Se o bebê não sair inteiro, então será necessário fazer a técnica do DIE, que é de dilatação, para despedaçar o bebê pedaço por pedaço. Uma vez que a placenta e todas as outras partes do corpo são removidas, o aborto está completo. Abortos tardios têm altos riscos de hemorragia, laceração e perfuração uterina, assim como o risco de morte da mãe. Gravidezes futuras devido a traumas ocasionados pelo aborto e danos ao colo uterino. Então, assim, gente, vocês conseguiram acompanhar? Nossa, tem que dar uma olhadinha aqui rapidinho. Bem horrível, né? Posso continuar, então? Ok, então vamos lá. Então, eu fiz essa pergunta, né? Se você era contra, a favor do aborto ou depende. Vamos ver o que vocês responderam, né? Nem todo mundo respondeu a votação, mas nós tivemos algumas respostas. Uma pessoa falou que não tem uma opinião formada sobre o assunto, 2 pessoas, ou seja, 28,57% falou que é a favor, desde que seja no começo por um motivo muito forte, e mais da metade falou que é contra em qualquer circunstância e tempo. Esse foi o perfil de resposta dos jovens da nossa igreja. Então a gente só teve gente que ou não tinha opinião, ou que era totalmente contra, ou que era parcialmente a favor, e para esse parcialmente a favor precisaria ter um motivo muito bem definido, um motivo forte, e também tinha que ser no começo da gestação, tá? Porém, a gente fez essa pergunta aberta no Facebook para pessoas de todas as religiões. Então, a gente viu aqui que teve 10 pessoas sem religião que responderam, 12 católicos, 9 evangélicos, um adventista do sétimo dia, 3 espíritas kardecistas, um umbandista, um candomblessista, e tem uma pessoa que eu até sei quem é, que ela é de uma religião meio que japonesa, um negócio assim. Então, a gente teve bastante gente, né, diferente votando. E aí, quando a gente teve essa mesma pergunta, né, feita a essas pessoas, a gente teve um perfil muito mais heterogêneo. A gente vê que as pessoas que são radicalmente contra cai bastante, né, de quase 60% para quase metade disso, né, 32,50%. Pessoas que são a favor em geral, ou seja, independente do motivo, do tempo, ou seja, pode fazer de qualquer jeito, são apenas 5%, 2 pessoas só. Eu achei isso bem interessante, achei que fosse acontecer mais. A gente teve 17,50% de pessoas falando que é a favor em qualquer momento, se tiver um motivo forte para isso. A gente também teve a mesma porcentagem falando que é a favor por qualquer motivo, desde que seja no começo da gestação, e a gente teve 22,50% falou que é a favor desde que una as duas coisas, motivo e momento da gestação. Então, baseado nesses dados, a gente tira algumas conclusões. Ou seja, na população em geral, 95% tem uma opinião formada sobre aborto. Essa é a primeira coisa. Segundo, 67,50% consideram o aborto como viável ou como aceitável em pelo menos uma situação. Então, 67% não são radicalmente contra. A gente vê que no voto dos jovens da nossa igreja foi quase esse o percentual de pessoas que eram radicalmente contra. Já no voto aberto, a gente tem quase 70% de pessoas que consideram o aborto como aceitável em pelo menos uma situação. Apenas 5% tem uma visão totalmente liberal ou totalmente banalizada, né, vamos dizer assim, entre aspas, sobre aborto.
querendo fazer, pode fazer. Esse número ainda é bem pequeno, mostrando que não é esse o desejo da nossa sociedade. De uma certa forma, a gente vê que as pessoas têm uma noção de que o aborto ele é para ser uma coisa de exceção e não a regra, né? Ele não é um recurso a mais, ele tem que ser a exceção de fato. E dos que são total ou parcialmente a favor do aborto, 61%, né, 61,53%, consideram que o motivo é uma coisa que tem que pesar para a decisão, e a mesma porcentagem acha que o momento é importante. Né? Então, a gente teve 22% só que acha que tem que unir as duas coisas, mas a gente tem 61% que pesa ou um ou que pesa o outro. Então, falando dessas duas coisas, aqui a gente tem um slide mostrando o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê, né, com o avançar do desenvolvimento. Então, a gente tem aqui né, todos os estágios, né, e eu queria trazer algumas coisas importantes em relação ao momento da gestação, né, algumas informações. As pesquisas mostram que o feto consegue sentir dor a partir da 20ª semana gestacional, entre 4 e 5 meses. Lembrando que a gente não acompanha a gestação por meses, porque um mês pode ter 4 semanas, outro pode ter 5, então isso fica muito perdido. A gestação é acompanhada por semanas, então 20 semanas daria ali em torno de 4 a 5 meses. O feto começa a reagir aos primeiros estímulos a partir da 14ª semana gestacional. Então, ele começa a perceber coisas externas a partir da 14ª. Não significa que ele percebe todos os estímulos, mas ele começa a responder aos primeiros estímulos, ficar agitado, né, diante de certas coisas a partir da 14ª semana. Em vídeos de aborto, é possível observar a agitação do feto e aumento dos batimentos cardíacos durante a realização do procedimento. Então, enquanto o feto está sendo despedaçado, mesmo quando ele é feito num momento em que o feto não sente dor ainda, você vê que ele fica nervoso, ele fica agitado e ele percebe o que está acontecendo. Então, a partir da 14ª semana ele reage e a partir da 20ª ele sente dor, né? Por isso, inclusive, que os procedimentos mais tardios, eles têm que ser feitos com injeções ou com anestésicos, com algumas coisas, até para tentar deixar mais humano um procedimento bem desumano, né? Então, tem essas questões envolvidas. Falando agora sobre o motivo do aborto. E eu queria até que vocês olhassem para esse slide com muito carinho. Por quê? Falando como profissional da saúde, a gente vai ver aqui que existem situações onde o aborto ele é impossível de não ser feito. Então, eu queria até trabalhar essas questões com vocês em relação do ponto de vista tanto da Bíblia quanto tanto científico. Existem situações onde o aborto, inclusive, ele é indicado. Então, a gente vai ver que existe uma variedade gigantesca de situações envolvendo o aborto. Assim como a gente falou, né, sobre os jogos de azar, que os jogos de azar eles são tanto jogo do bicho quanto bingo, né? Então aqui a gente tem a mesma situação. E a ética cristã, ela é, em geral, assim, né? Então vamos falar sobre algumas situações. O primeiro é o aborto natural, aquele que você não tem como escolher. Né? O próprio corpo da mãe não permite a implantação do embrião ou o desenvolvimento completo do feto. No meio da gestação, a mulher perde, mas não é, ela fala que a gente fala, né, que ela abortou, mas não por uma coisa que ela quis fazer. Mas, de qualquer forma, é um aborto. Então, esse é o aborto chamado de aborto natural. Quais são as causas desse aborto natural? Anomalias genéticas, por exemplo. Então, quando a fecundação, por exemplo, acontece com 2 espermatozoides de uma vez, que a gente chama de polispermia, ao invés de você ter um número ali X de cromossomos, você vai ter o dobro, o triplo, né? Então você vai ter muito mais do que deveria ter, e aí normalmente esses casos terminam em aborto. Mulheres diabéticas, mulheres com infecção sanguínea, inflamação uterina, mulheres que têm infecções, por exemplo, por rubéola, por zika vírus, no comecinho ali da gestação ela tem uma tendência maior de abortar. Então, mulheres que usem medicamento para algumas coisas no começo da gestação, para tratar mesmo doenças que elas tenham, elas podem vir a abortar. Inclusive, até remédio para verme, muito no comecinho da gestação, ele pode levar a um aborto natural. Então, assim, o aborto natural é muito amplo. Então, esse é um caso de aborto onde a mulher não escolheu, mas ainda assim aconteceu. A gente tem um aborto acidental. O aborto acidental é, por exemplo, a gestante se envolve numa batida de carro, né, num acidente de carro, e por causa do trauma na barriga da pancada, ela acaba perdendo o bebê.
Então, não foi um aborto natural, mas foi um aborto considerado como acidental. Ela também não escolheu, mas esse aborto aconteceu. Em algumas situações, o bebê ele pode acabar sobrevivendo, mas se mantiver essa gestação adiante, ele vai morrer mais para frente e ainda assim pode colocar a vida da gestante em risco, porque já houve um dano muito significativo. Existe até um vídeo, acho que uma vez uma reportagem de uma mulher que foi arremessada do carro numa batida e ela morreu ou estava prestes a morrer, um negócio assim. E aí ela começou a expulsar o bebê. Então ela entrou em trabalho de parto, logo após o acidente ela estava lá estirada no chão da avenida, sangrando, já quase que inconsciente, e ela acabou expulsando o bebê sobreviveu, mas a mãe morreu. Então essas coisas acontecem. E aqui já começa a entrar numa zona mais cinzenta. Essas duas primeiras situações, a gente sabe que são abortos meio que inevitáveis, vão acontecer, e não é culpa da mulher, ela não escolheu, né? E aqui entra um caso que a mulher escolhe, mas não escolhe ao mesmo tempo. E eu queria até saber a opinião de vocês aí, quem quiser abrir o microfone para falar, seria bem legal vocês comentarem esse caso aqui. Uma mulher inicia o tratamento para câncer quando descobre que engravidou. Se ela tomar as medicações, ela pode abortar ou causar sequelas gravíssimas ao bebê. Se esperar a criança nascer, o câncer pode se tornar maligno e não ter mais tratamento eficaz. E aí? Quem comenta essa? Eu já vi. Bom dia, todo mundo. Eu já vi algumas histórias de mulheres que preferiram não fazer o tratamento contra o câncer para poder ter o bebê, né? Porque a partir do momento que elas continuassem com o tratamento, perderiam o bebê. Uhum. Eu acho que vai muito da escolha da mãe, né? Dos pais, num consenso de decidirem juntos o que fazer. Uhum. E aí, o que... Peraí que o Darlan comentou alguma coisa aqui. Melhor salvar a vida dela, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Existe esse risco, né? Por exemplo, se a mulher ela for consumida pelo câncer, ela pode vir a falecer e aí não viver nenhum dos dois, né? Mas se ela faz o tratamento, a chance dela sobreviver é muito grande, mas aí a chance de perder o bebê também é gigantesca. E aí, por que eu trouxe esse caso? Eu super concordo com a fala da Thaís que isso é uma escolha da mulher, porque a vida dela está em jogo. Né? Existe um princípio na medicina que a gente tem o direito de trocar a vida incerta do bebê pela certa da mãe. Né? A mãe, ela está viva e ela tem chances reais de sobreviver. Então, ela tem uma vida certa, enquanto que a vida do bebê é uma vida em potencial. Ele pode morrer logo depois do parto, por exemplo. A gente não sabe. Então, a gente não sabe como vai ser. Então, existe esse conceito na medicina e na bioética. Sendo que ela poderia muito bem, se ela quisesse assim fazer, suspender o tratamento ou então tentar, né, alguns outros medicamentos que não sejam tão fortes, mas que podem também não ser tão eficazes. Enfim, ela pode tentar outras estratégias, sendo que ela tem que estar consciente de que ela pode morrer por conta dessa escolha. Então, são casos onde a gente começa a ver que o aborto ele já não é aquela coisa assim, tipo, palhaçada, não pode fazer e tal, porque é um caso de vida ou morte. Então, a gente vê que o aborto ele tem várias nuances, não é sempre aquela coisa assim, engravidou na balada, não quer ser mãe. Né? A gente pensa muito nesses casos assim. Nem sempre é isso, né? Uma outra situação aqui. A gente tem a gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É quando o bebê ele se desenvolve fora do útero. Então, por exemplo, aconteceu a fecundação, esse embrião ele tem que ir andando entre aspas, tá? Até o corpo do útero para se ligar ali, se fixar na parede. Existem alguns casos onde, por alguns motivos, esse embrião não se desloca. Ele fica na trompa. E aí ele acaba se ancorando na trompa. Só que a trompa não é feita para isso. E ele não aguenta o desenvolvimento de um feto. Então, o útero ele vai hipertrofiando, ele vai crescendo, ele vai acompanhando o desenvolvimento do feto e vai dando todo o suporte necessário. A trompa não tem como fazer isso. Então, quando acontece essa gravidez tubária, né, essa gravidez na trompa, é certo de que o bebê vai morrer. Ele não vai sobreviver, não vai chegar ao final da gestação.
Sendo que se você não fizer o aborto antes do desenvolvimento estar bem avançado, você pode acabar perdendo essa trompa. Então, se observou que a implantação foi feita na tuba, né, na trompa, existe a possibilidade de você remover e tentar enxertar ele no útero quando está muito no comecinho. Então, se você observa que está bem no começo, você consegue ainda fazer esse deslocamento. Existem técnicas que conseguem levar esse feto até o útero para fazer a implantação. Porém, se já estiver num estágio muito grande de desenvolvimento, você não consegue mais fazer isso. E aí, ou você aborta, ou você perde a trompa, né? A mulher vai perder uma das trompas, são duas, né? Ela vai perder, e aí o sangramento intenso, principalmente se você deixar, né, a gravidez seguir, perdão, deixar a gravidez seguir até o fim, vai acontecer sangramentos tão intensos que vão levar a mãe, podem levar a mãe a óbito. Então é mais um caso onde o aborto ele acaba sendo indicado por dois motivos. O primeiro deles é porque, de fato, é impossível que o bebê sobreviva. Não vai dar certo, tá? Não, até onde eu sei, não existe nenhum sucesso em gravidez tubária, assim. Eu acho que até tem uns casos muito, muito assim, específicos, um aqui, outro ali. Mas é raríssimo, assim, em geral, gravidez tubária aborta em algum momento, não vai dar certo. E segundo motivo é que pode levar a mãe a óbito. Então esse é mais um dos casos onde o aborto, ele, além de ser aceito, né, por lei e tudo mais, ele é até aconselhável. A gente tem um outro caso que é por defeito na formação do cérebro e da caixa craniana durante a gestação do bebê, o bebê nasce sem cérebro. E se ele nasce sem cérebro, ele não responde a nenhum tipo de estímulo. E ele só sobrevive com a ajuda de medicamentos e de aparelhos, que é o bebê anencéfalo. Ele meio que vira uma máquina biológica. Ele respira, ele defeca, ele urina, mas ele não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. Ele não consegue saber se está dia, está noite. Se alguém apertar a mão dele, ele não vai saber, porque ele não sente dor, não sente toque, não sente nada, ele não raciocina. Ele é simplesmente os órgãos funcionando. Tá? Então você não tem ali uma personalidade, você não tem uma compreensão, você não. É como se você não tivesse uma pessoa, você só tem um boneco que funciona mediante medicamentos. Para ele precisa tomar remédio para que algumas coisas funcionem no corpo dele, porque é o cérebro que comanda algumas coisas, né? Muitas coisas, quase tudo, e através de aparelhos, até dificuldade de respirar ele vai ter. Então, não se considera que a criança esteja viva, ela está apenas biologicamente ativa, é o que a gente fala. Né? Então, está como se fosse um estado vegetativo. Então, manter esse bebê é um direito da mãe, mas a lei também já permite que o aborto seja feito nesses casos, porque muito no começo você consegue perceber quando o cérebro era para ter desenvolvido e não desenvolveu, então você já sabe bem antes que o bebê vai nascer anencéfalo. O aborto ele é permitido por lei nesses casos, porque senão a mãe vai ter que manter esse estado vegetativo até o dia do falecimento dessa criança, que normalmente não demora muito para acontecer. Acontece nos primeiros meses, né? Então é uma criança que meio que nasceu morta, ela vai sobreviver por um pouco de tempo, existem até alguns casos muito raros que chega a sobreviver os primeiros anos, mas não tem assim nenhuma pessoa de 30 anos anencéfalo. Né? Às vezes no Facebook a gente até desconfia que tenha. Brincadeira. Mais ou menos. Mas assim, no geral, não sobrevive, tá? Outra coisa é em caso de estupro ou incesto. O incesto ele também pode ser um tipo de estupro, né? O estupro, então, essa relação sexual forçada, por lei, por exemplo, você colocar a mão no seio de uma mulher sem consentimento já é enquadrado como estupro, mas assim, a gente está falando do estupro voltado para o aborto, né? Então, a relação sexual forçada, ela permite atualmente, né, a mulher fazer o aborto pelo SUS, né, com tudo certinho, e também aqueles casos de pais, de tios, né, que abusam de parentes, enfim, nesses casos, mesmo que, até em casos onde há consentimento, mas é uma relação incestuosa, até pela maior probabilidade de você ter doenças, por ser cruzamentos consanguíneos, você pode, então, realizar esse procedimento abortivo permitido por lei. E aí a gente tem aqueles casos onde a gente já tem a tendência de achar que aí não, né, de jeito nenhum. Então, outras motivações que podem levar a mulher a querer abortar, que não são enquadradas pela lei, mas que
tem um peso muito grande para muitas mulheres, inclusive algumas dessas situações são situações que fazem as mulheres procurarem, né, abortos. Primeiro, é abandono por parte do pai da criança. Então, engravidou, ela, vou contar para o meu namorado. Ela jurou, né, que o cara ia ficar do lado dela, quando o cara soube meter o pé. E ela se sente, eu não tenho condições financeiras, emocionais de cuidar dessa criança, vou querer abortar. Esse é um motivo. Segundo, impossibilidade financeira de criar. A gente pensa, mas isso não é motivo. É porque, assim, quando a gente tem um filho e pensa que você não vai ter condições de dar comida para esse filho, você entra num desespero tão grande que talvez isso passe pela sua cabeça. Então, passa na cabeça de algumas mulheres. Desgaste familiar associado à gravidez indesejada. Então, você tem, por exemplo, uma adolescente de 12 anos que, se a mãe descobrir, ela fala, se minha mãe souber, ela vai me matar. Ou então você tem, por exemplo, uma filha de pastor, filho de pastor, né, que você pensa assim, nossa, vai ser um caos, o ministério vai acabar do meu pai e tal, não sei o quê. Eu conheço, inclusive, casos assim, né? Então, a gente tem famílias que expulsam a menina de casa, eu já ouvi casos assim. Inclusive, eu tenho na família uma pessoa que falava para as filhas assim, ó, se você parecer grávida, pode juntar suas malas e sair de casa, que aqui você não fica. Então, essas situações acontecem. Interrupção dos estudos ou do emprego com possibilidade de demissão. Existem empregos onde você assina um termo se comprometendo a não engravidar durante um certo período. Eu acho isso ridículo. Eu acho até que isso deveria ser contra a lei, mas isso ainda existe em algumas situações. Existem empresas até que fazem esse acordo informalmente, né, não registram, mas quando a mulher engravida, segura essa mulher até ela voltar da licença maternidade, assim que ela volta da licença, demitem ela. Cansei de ver isso acontecer. Rejeição do grupo religioso a qual faz parte, a gente sabe muito bem que isso acontece, né? Quantas grávidas aí que engravidaram fora do casamento tiveram que mudar de igreja ou até deixar de ir à igreja porque engravidaram, né? E aí algumas acabam vendo no aborto uma opção de permanecer no corpo de Cristo, e é uma coisa muito triste, porque se o aborto acontece nesse caso, a culpa é nossa, que não acolhe. Sentimento de incapacidade emocional para a maternidade. Inclusive, eu estava lendo um livro que se chama O Sol Mais Brilhante, de Adrienne Benson, que é uma história de uma socióloga que foi abusada na infância, e quando ela descobre que engravidou de um namoradinho, que ela teve um casinho, assim, que ela não tinha nenhuma expectativa de ter um relacionamento sério, quando ela descobre que engravidou, o cara quer assumir o filho, mas ela não quer ser mãe e não quer manter contato com o pai de uma criança por causa da questão do abuso infantil que ela sofreu, ela não quer relacionamento, não quer ser mãe. Ela tenta abortar, não consegue, a criança nasce e ela é uma mãe horrorosa, assim. Então o livro conta um pouco essa história. Então acontece muito essas mulheres que se sentem emocionalmente incapazes de cuidar da criança. A gente tem risco de vida, por exemplo. Imagina uma mulher de traficante, que o cara tá fugido e tal, quando ele volta, ele descobre que a namorada dele tá grávida, e com certeza vai ser de outro cara, né? Então a mulher fica assim, gente, se ele descobre, eu vou morrer, com certeza, né? Então, a descoberta de uma traição, né? Não precisa ser só de traficante, né? A gente sabe que em vários outros casos as pessoas têm medo de perder a vida caso a gravidez seja revelada. E tem medo de deformação física, tanto da criança nascer, por exemplo, e se ela vier com síndrome de Down, se ela vier com não sei o quê, né? Tem muita gente que considera que a criança é como se fosse um produto, ele tem que ver um produto perfeito, se ele vier com defeitos eu não quero, né? Tem gente que é assim. E também a deformação física da gestante. Imagina que a mulher trabalha como modelo, ela é modelo. A gravidez, para ser até uma gravidez saudável, eu estava vendo isso, acho que precisa engordar pelo menos 11 quilos. Eu achava que, durante muito tempo, né, eu pensei que o engordar da gravidez era porque a mulher aproveitava a situação para comer tudo que ela tinha vontade, mas na verdade é uma necessidade. Se a mulher ela não engorda tantos quilos ali no mínimo, ela pode, inclusive, perder a criança, ela vai ter uma gravidez de risco. Existe uma margem de peso que a mulher precisa ganhar para ter uma gravidez saudável. Eu descobri isso durante uma defesa de TCC na área de nutrição, né, que ela falava justamente da nutrição da mãe nesse período de gravidez, enfim. E aí pensa, uma modelo, né, uma pessoa que trabalha com o corpo vai ganhar 11 quilos, 20 quilos, né, de 11 a 20 quilos. E aí ela acha que nunca mais vai conseguir perder aquele peso, nunca mais vai voltar a trabalhar.
existe uma série de nuances. A gente vê que, principalmente nesses aqui que eu mostrei nesse slide, a gente tem uma tendência a pensar, não, de jeito nenhum, nada a ver, né? Alguns outros que a gente mostrou antes, a gente já fica, de repente, até com o coração um pouco mais aberto, não sei vocês. Então, eu queria, né, o horário já está muito avançado, fazer duas discussões com vocês. De repente, a gente até fragmenta esse estudo e continua ele depois. A primeira discussão que eu queria fazer com vocês é o seguinte, sobre o começo da vida. A vida começa por iniciativa e livre-arbítrio do ser humano, ou seja, os seres humanos decidem fazer uma nova vida através da relação sexual, ou isso é uma iniciativa exclusivamente de Deus, ou das duas partes. A vida começa por escolha nossa, a vida começa por escolha de Deus, a vida começa por escolha dos dois. E aí? Alô? Então, ninguém fala nada, vou falar de novo. Tudo na nossa vida, né? Nós como cristãos, tudo a gente fala que é vontade permissiva de Deus, mesmo que não seja por vontade unicamente dele, de ele quer que aquilo aconteça, muitas das coisas ele permite que aconteça, né? Então sempre vai ser vontade de Deus, seja porque ele quer ou porque ele permitiu. Certas coisas aí que foram faladas, certas situações, é até de você entender um motivo de se abortar. A criança vai vir sem o cérebro, tá com alguma doença. Você compreende porque vai ser um sofrimento, muitas das vezes até maior, para a mãe, tanto para a mãe quanto para a criança. Ok. Tem a situação do estupro. Eu sou contra, tá? Sou muito questionada com relação a isso. Sou contra porque eu era totalmente a favor. Depois que eu li um livro, Beleza Surpreendente, sobre uma americana que ela foi estuprada e até o próprio pastor da igreja falou com ela, não, você tem que abortar porque esse filho não é do seu marido e tal. E eles queriam muito ter filhos, ela e o marido, e eles não conseguiam. E aí quando ela foi estuprada, ela acaba engravidando. E ela não toma a pílula do dia seguinte, realmente engravida e o marido fica morrendo de raiva. E ao longo, assim, ao passar, né, da gestação, ao longo da gestação, ela vai se apegando ao feto, independente da situação que aconteceu com ela. Ela se apega ao feto, porque até então eles falaram, tudo bem, você vai ter o bebê, mas você vai dar para adoção. E ela não dá para adoção, o marido acaba acolhendo o bebê, adota aquela criança, eles ficam com a criança e passa a ser filho deles. E eles, assim, são até, de certa forma, julgados, né, por alguns irmãos da igreja pela decisão que eles tomaram. Então, assim, as pessoas normalmente utilizam dessa fala de não, mas a pessoa vai ter que conviver com aquela situação, vai olhar para a criança e vai pensar no estupro. São duas situações. Aí cada um reage de uma forma. Se a criança vai fazer ela lembrar daquela situação e ela não quer aquilo, ela pode esperar a gestação e dar a criança para adoção. Se é o contrário, se ela se apegar, ela pode ficar com a criança. Entendeu? Então são duas situações. Então eu sou contra também. Quando a gente fala com relação aos mais necessitados, né? Você vê que a questão do aborto normalmente é nas áreas mais pobres. E a gente vê muitas feministas e tal defendendo essa questão do aborto. Geralmente, uma adolescente que engravidou, é pobre, eu não quero ter um filho, eu vou abortar. Ela abortou, dali a não sei quanto tempo, 1, 2 anos, ela está grávida de novo e quer abortar de novo. Porque ela não aprendeu que um ato falho dela levou aquilo. Ela vai repetir esse ato por mais vezes. Geralmente isso acontece. Ela não aprende com aquele erro dela. Acaba virando um ciclo vicioso. Então, eu sou contra nessas situações de, mas é menor de idade, não tem como sustentar, a família não quer dar para adoção. A gente sabe, infelizmente, que é um processo demorado e muitas crianças, às vezes, ficam até a adolescência, né?
em orfanatos, e muita gente querendo adotar, às vezes não consegue. Mas eu vi uma vez o pastor Silas Malafaia, não sou fã dele, mas eu achei muito sensato o que ele falou, de pessoas nesse caso que a solução é sempre o aborto. Faz o seguinte, você deixa a criança nascer e depois você pega, dá um pau na mão da mãe e manda ela matar. Porque ela passa essa responsabilidade para o médico. Não, o senhor aborta, o senhor que está abortando. Mas é a mesma questão, você vai matar antes ou vai matar depois. Então deixa nascer e dá um pau para ver se ela vai querer. Ela não vai querer. Fica mais fácil quando outra pessoa faz. Quando a criança ainda não está ali aos olhos dela. Acabei, pode. Beleza. Mas acabou que você não respondeu a pergunta do slide, né, criatura? Ativa aí de novo, aproveita que você terminou de falar, ativa aí, responde a pergunta ali que eu tinha falado. O que que você acha que o nascimento, né, a vida, ela começa por uma decisão do ser humano, de Deus ou dos dois? Sim, respondi. Foi a primeira coisa que eu respondi. Que seja por Ah, então não vontade ouvi, de Deus perdão. ou por vontade permissiva, ainda é por vontade de Deus, mas muitas das vezes por vontade do homem também. Entendeu? Às vezes Ah, as beleza. pessoas querem ser pais e Deus permite, às vezes quer e Deus não permite que aconteça, ou às vezes não querem, mas estão praticando ato sexual. Eu não quero ser pai, não quero engravidar, mas eu vou continuar transando com os caras que eu conheço, com os relacionamentos que eu tenho, e aí, né, com certeza eu não vou engravidar. E muitas das vezes Deus permite que engravide. Uhum. Beleza. Então vamos lá. Alguém mais quer falar? Derek, Oi. eu conheci uma situação de uma adolescente, ela tinha 14 anos na época que engravidou, e era prima da minha irmã. Prima da minha irmã, só que não tem parentesco nenhum comigo. Só que eu conheço desde criança. Teve a situação de que ela teve relacionamento com o namorado e a mãe quis fazer com que ela abortasse a criança. Eu soube da situação e falei assim: olha, eu sei que eu não tenho nem motivo para falar, porque eu já não estou com vocês já há muito tempo. Mas eu estou vendo que a situação é muito complexa. Mas a senhora não pode tirar a responsabilidade da tua filha só para facilitar a vida dela. Ela tem que aprender com o erro dela. Se a senhora fizer isso agora, da próxima que acontecer de novo, a senhora vai querer fazer de novo e pode acabar colocando em risco a vida dela. Aí, tanto que teve. A situação chegou a um ponto que eu falei assim: ó, se eu descobrir que a senhora fez ela abortar, eu vou denunciar a senhora, porque isso é crime. Aí acabou que a mãe dela não fez e ela teve a criança. A filha dela hoje tem 4 anos. E aprendeu com a situação. O medo da cadeia é altamente motivador, né? Verdade. Isabela, quantas gramas? Só isso só, gente. Tá. Tinha uma pergunta aqui que Thiago... Inclusive a Tess colocou umas coisas aqui sobre uma gravidez tubária que conseguiu se desenvolver, né? Que virou uma grande amiga dela, outra que depois não deu certo. Isso acontece. Gente, eu acho que por causa do horário a gente não vai conseguir avançar muito, mas vamos tentar ver até onde a gente vai, até meio-dia, meio-dia e 15, pode ser? Tem uma segunda pergunta que fala assim: nos casos em que o aborto ele é indicado, né, a gente mostrou umas situações médicas onde o aborto é indicado, e algumas o aborto é necessário, inclusive. A gente pode dizer que a gestação ainda assim aconteceu por permissão de Deus, ou seja, Deus pode permitir uma gestação que vai ser inviável de acontecer a ponto de precisar abortar por recomendação médica, inclusive. É uma discussão que eu queria que vocês pensassem, que vocês colocassem as opiniões de vocês aí no chat, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha lá, para a gente ganhar tempo. Algumas coisas, né? Agora passando para a parte bíblica, a gente já falou da ciência, vamos falar agora da palavra de Deus. Gênesis 2,7 fala o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui a gente vê que o homem é formado por Deus, de que Deus é quem dá o fôlego de vida, e que ele só passa a ser um ser vivo por iniciativa de Deus.
Então, o texto deixa bem claro que Deus quem forma, Deus quem dá vida, Deus quem faz a pessoa se tornar ser vivo. Isso, texto de Gênesis 2:7. Jó 33:4 fala: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Deus Todo-Poderoso me dá vida, reforçando esse conceito de que a vida parte por iniciativa de Deus. Atos 17:24-25 fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, mais um versículo mostrando que a vida é dada à pessoa por Deus, e a respiração seja a capacidade de viver, não só de ser gerado, mas de nascer vivo e de continuar vivendo, é uma iniciativa divina. E uma coisa para a nossa discussão é o caso de Maria. Maria, ela mostra que quando existe um propósito divino, Deus dá a vida mesmo na ausência de relação sexual. Então, mostrando que, apesar disso não ser a regra, isso é possível, e que, havendo Deus na história, a relação sexual se torna, inclusive, secundária. Né? Existe a possibilidade de haver vida sem relação sexual, quando existe um propósito de Deus, e é Deus quem catalisa isso. Um segundo conceito é o conceito da tutela divina. A pergunta que eu faço aqui, a partir de que momento Deus ele passa a se relacionar com o ser humano? Antes do ser humano existir, né? Antes dele ser gerado na barriga, antes de nascer, porém ali durante a gestação, após o nascimento, ou só depois que ele já nasceu ele passou a ter consciência? Em que momento Deus se relaciona com ele? Segunda pergunta, Deus sabe o melhor momento para nascermos ou morrermos? Se sim, o aborto não seria uma antecipação do calendário divino para aquela vida? Então, são duas perguntas que eu queria que vocês respondessem aí no chat. A Raquel colocou: sim, por mais complexo que pareça, pode fazer parte dos planos de Deus. Deixa eu só lembrar, Raquel, essa pergunta você respondeu em relação ao quê? Em relação a essa segunda aqui, né? Isso. Nos casos em que o aborto é indicado, até mesmo necessário, podemos dizer que a gestação ainda assim aconteceu por permissão divina. Você colocou que, por mais complexo que pareça, pode sim fazer parte, né, dos planos de Deus. Beleza. E essa pergunta aqui que eu fiz agora, queria que vocês respondessem aí também. Quando que Deus passa a se relacionar com a gente? Antes da gente existir, durante a gestação, depois que a gente nasce, depois que a gente desenvolve consciência? E se Deus sabe o melhor momento para a gente nascer ou morrer, né, isso é uma pergunta, mas caso você responda que sim, abortar não seria antecipar o calendário divino para aquela vida? Respondam aí no chat, por favor. Eu vou avançar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Agora que eu vi que o pastor comentou alguma coisa aqui, peraí. Quase sempre que o aborto é recomendado, a justificativa é a saúde da mulher. Perceberam nos vídeos do médico que nenhuma forma de aborto faz bem à saúde da mulher? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? O aborto ele traz complicações à saúde, inclusive futuras gestações, né? Elas podem ser comprometidas por conta dos procedimentos, então a gente tem que ter isso em mente. O aborto, ele parece até fazer sentido quando o risco é de morrer. Então, entre você ter dificuldade de engravidar de novo e você certamente morrer, até faz sentido. Agora, se você vai abortar por um motivo de saúde, exclusivamente, no geral, assim, né? E você faz um procedimento abortivo que vai justamente fazer com que a mulher perca a saúde, soa até contraditório, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem em mente, né? Tem que pesar muito bem isso. Então, vamos avançar aqui, gente, sobre essas perguntas. Ninguém respondeu as perguntas que eu coloquei, chateadíssimo. Mas vamos lá. Salmo 139, do 13 ao 16, fala o seguinte: tu, no caso Deus, né? Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste, me formaste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Esse como é uma comparação, tá, gente? Ele não está falando que foi feito no fundo da terra, ele está falando que foi escondido, né? Secreto, como se fosse nas profundezas da terra. Eu achei muito legal essa frase. Os teus olhos viram o meu embrião.
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Esse texto é muito rico para a gente, porque ele fala que o Senhor formou o feto no ventre da mãe, que todo o processo de formação, como está aqui em laranja, fica exposto diante de Deus. Deus consegue acompanhar todo esse processo, mostrando que, de certa forma, Deus tem interesse nisso, ele acompanha isso. Os teus olhos viram o meu embrião. Lembrando que no começo, quando existe um desenvolvimento celular, ainda não tem órgãos formados em embrião, depois que já está no estágio mais avançado, aí sim que passa a ser chamado de feto. Então, essa ideia, nessa palavra que foi traduzida para o português como embrião, dá até essa ideia mesmo de um desenvolvimento bem inicial dessa gestação. E ele fala aqui em azul, né, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, antes da fecundação, antes do começo do desenvolvimento do bebê, Deus já sabia que aquela pessoa existiria, inclusive Deus já havia determinado para ela quantos dias ela viveria. Ou seja, essa é uma decisão de quanto tempo você vai viver que cabe ao Senhor. Então é isso que o texto bíblico traz para a gente, né? De que Deus ele forma, de que Deus acompanha, de que Deus ele vê o desenvolvimento e ele sabe quanto tempo a pessoa viveria. A gente tem um caso que é o caso de Ana, né, esposa de Eucana e mãe de Samuel, que ela era estéril. E a gente vê que o Senhor ele pode reverter a esterilidade, ou seja, ela estava lá tendo as relações sexuais dela, tentando, e não conseguia, e Deus decidiu que ela passaria a ser mãe naquele momento, por um propósito divino. E em 1 Samuel 2, quando tem o cântico de Ana, né, quando ela vai agradecer ao Senhor pelo filho que ela teve, ela falou, até estéril deu luz a 7 filhos. Não sei se ela estava falando dela mesma, né? Pode ser que seja, não sei. Aí depois o pastor, se quiser, depois esclarece. Mas ela falou, até estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu, né? Porque ela tinha Eucana tinha uma outra mulher que vivia zombando dela e tal. E ela fala uma frase muito interessante, que ela solta essa informação nesse contexto do filho que nasceu em meio à esterilidade dela. Ela falou, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ou seja, é papel do Senhor dar a vida e tirar a vida. Ele faz descer a sepultura e tornar a subir dela. Ou seja, esse texto faz a gente pensar se tirar a vida de alguém é uma atribuição que cabe a gente. A gente sabe que existem situações onde o matar, entre aspas, se torna necessário, né? Trabalho policial, nas guerras, enfim, a própria Bíblia tem casos de morte onde a vida de alguém foi tirado até por servos de Deus, inclusive em alguns casos, né, de guerras autorizadas até pelo próprio Deus, que falou, não, vai lá, se defende, eu vou proteger teu povo, eu vou ser com vocês na batalha. Então não tem essa coisa de, tá rolando uma guerra, mas não mata ninguém, né? Então não é também assim. Mas tem esse conceito de que a vida é dada pelo Senhor e que o Senhor também pode tirar. E a gente vê isso no caso do filho de Batseba com Davi. Foi um caso de adultério e um caso de assassinato, né? Se matou o esposo de Batseba, ou Batsabá, para tentar encobrir a gravidez, né? Encobrir o adultério. A criança nasceu e estava tudo meio que fluindo muito bem para tentar ocultar a história. E Deus, ele falou que esse filho, inclusive que poderia ser um rei, né, poderia ser o herdeiro do trono, liderar o povo de Deus, ele não nasceria e não se desenvolveria em meio a esse adultério. E Deus, ele matou essa criança, né? Ele tirou a vida desse primeiro filho de Davi com Batseba. Então a gente vê que Deus tanto torna uma estéril mãe de filhos, quanto tira o filho daquela mulher que deu à luz. Vamos lá, os comentários de vocês. Raquel colocou, mas aí dependendo do caso, entre aquela expressão dos males o menor. Se pode levar ao óbito da mãe, talvez seja um risco a correr. Acredito que tudo acontece com a permissão. Aí está o Tiago falando, né? Acredito que tudo acontece com a permissão de Deus, ele tem planos para cada um de nós. Desculpa, estava falando sobre esse versículo com minha mãe. Tá, não entendi qual versículo que eu já me perdi. Porque eu estava falando vários, né? Eu não sei qual deles que você estava citando, que eu não consigo olhar o chat toda hora. Salmo 139. Beleza. Aquele versículo é muito bom, né? Aquele texto. Terceira discussão, gente. Vamos ver se a gente consegue... De repente a gente consegue finalizar até meio de 15. É possível que a gestação seja um momento de aproximar a gestante e os que a cercam de Deus, ou seja, que a gestação se torne uma experiência espiritual? Segunda pergunta, é possível viver grandes experiências com Deus durante a gestação?
Terceira pergunta, a gravidez é sempre uma bênção ou pode ser uma maldição na vida da gestante? Comentem aí no chat que eu volto para ler daqui a pouquinho, tá? Seguindo aqui, fixa aí as perguntas, tá? Então, repetindo, é possível que a gestação seja um momento de aproximar a gestante e os que a cercam de Deus? Primeira pergunta. Segunda, é possível viver grandes experiências com Deus durante a gestação? Terceira pergunta, a gravidez é sempre uma bênção ou pode ser uma maldição na vida da gestante? Lucas 1, do 39 ao 42, mostra o momento que Maria, grávida, vai visitar Isabel, que também está grávida de João. E aí, esse texto fala, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Então a gente vê que o bebê reagiu à saudação de Maria, porque Maria estava grávida de Jesus e, de alguma forma, então, o bebê estava reagindo à presença de Jesus ali, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo por conta daquela experiência, e disse a Maria que bendito é o filho que você dará à luz. Então você vê uma experiência muito espiritual associada à gestação, tanto de Maria quanto de Isabel. Eu acho esse texto bem interessante. Salmo 127, do 3 ao 5, fala: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. É engraçado que pra gente hoje ter muitos filhos parece um castigo, né? Tipo, vou falir, não sei o quê, mas a Bíblia vê a quantidade de filhos até como uma bênção, como um presente. Inclusive, ele foca nos filhos nascidos na juventude. Né? Ele fala que são recompensas do Senhor, são presentes, não são fardos, não são castigos. O filho é um presente que Deus dá a você. É um presente que às vezes dá vontade de você matar, de bater, que aquele desobediente que apronta. Sim, mas ele é uma bênção. Tá? É um presente que Deus te dá. Inclusive ele fala como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia dessas flechas, né? Cheio de filhos. Quarta discussão, antes de ir para a quarta, deixa eu ver o que vocês colocaram. Raquel falou sim para as duas primeiras perguntas, Darlan sim, Thiago sim, com certeza. Então, isso respondendo aquelas perguntas aqui, né? Então, essas aqui vocês responderam no geral que sim. Então, quarta discussão, eu acho que essa deve ser a última já. É correto ou aceitável abortar para encobrir erros ou resolver problemas causados pelos pais? Então, igual aquele caso, por exemplo, que a gente comentou. A mulher traiu o marido. Se o marido descobrir, ele vai matar a mulher, o risco de vida. Né, o risco de morte, sei lá. Você tem algumas coisas onde, igual, por exemplo, ministra de louvor que engravidou, não está casada, não está nem namorando. Se descobrirem, ela vai perder o cargo que ela tanto ama, vai perder o ministério, vai ser excluída da igreja, não sei o que, não sei o que. Enfim, tem uma série de casos. Nesses casos onde a mãe ou o pai erraram e eles consideram que fizeram uma coisa errada, porque nem sempre a gravidez é um erro, mas digamos que seja uma situação onde a pessoa se julgou errada por ter acontecido aquilo. É correto e aceitável, diante da Bíblia, realizar aborto para encobrir o erro dos pais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como que culturalmente o povo de Deus lidava com a gravidez e a perda criminosa de um bebê? Vocês têm essa ideia de como que acontecia isso? Como que o povo de Deus lidava com a perda de um bebê, especialmente se for uma perda criminosa? Terceira pergunta, que princípios bíblicos podem ser aplicados para uma tomada de decisão em relação ao aborto? Que outros versículos que de repente não sejam tão específicos, já que o aborto médico, né, não era uma realidade naquele tempo, então não está registrado na Bíblia, mas que outros princípios a gente poderia aplicar aqui? Queria que vocês respondessem no chat essas perguntas. Deixa eu só ler aqui o comentário da Raquel. Ela colocou: maldição é uma palavra forte. Acredito que a gravidez, a vida em si, sempre é uma bênção, mas a maneira como os pais vão reagir a isso é que pode tornar a situação uma maldição. Concordo com você, Raquel. Thaís, acho que já está respondendo a esse slide que eu coloquei agora, né? Creio eu. Colocou sim, 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 depende da visão dos pais. Quer dizer, não sei se ela está respondendo a esse agora ou o anterior. Explica aí para mim, Thaís, você está respondendo a qual? Com esse sim, sim, sim. Tá respondendo as mesmas perguntas da Raquel, beleza.
Samuel colocando que não é correto, Raquel falando que não é correto, ok. Então, no geral, não é aceito, né? Então, vamos ver o que a Bíblia fala disso? Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Isso era uma lei de Moisés, né? Isso era colocado lá, então que não poderia ter essa injustiça. A Bíblia vê isso como uma injustiça, de você matar o pai por causa do erro do filho, ou matar o filho por causa do pecado do pai. Lógico, gente, que isso aqui não foi escrito sobre a lógica do aborto. Isso aqui era aplicado a outras situações. Mas existia esse princípio de você ter esse cuidado de jamais tirar a vida de alguém por uma coisa que não é culpa dela, né? Então havia esse princípio, a situação era outra, mas o princípio era esse. E a gente até falou isso na aula passada, né? As situações mudam, mas os princípios são aplicáveis. Aqui a gente tem uma situação registrada no livro de Êxodo, sobre também de uma lei, né, que eu achei muito interessante. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará indenização. Essa é a primeira situação. Feriu a grávida, mas ela conseguiu ter a gestação, ou então o bebê nasceu prematuro, mas sobreviveu, mas o cara causou um problema ali, por causa dessa briga. Então, nesse caso, ele vai pagar uma indenização. Que quem vai definir a indenização é o marido da mulher. Olha aqui, né? Quero 2 milhões de reais. Né? O cara vai ter que pagar, conforme a determinação dos juízes. Tá? Então, quem define é o marido. Porém, se houver danos graves, a pena será vida por vida. Olha que forte. Então, a mulher estava dando à luz, aconteceu um problema, ela foi acertada sem querer, ou então cravaram uma espada, ou sei lá o que aconteceu, que de alguma forma esbarraram na mulher, a mulher caiu de uma escada, não importa. Teve a perda do bebê por conta daquilo, quem levou a essa perda morreria. Então você vê o quão sério, né, isso era levado naquele tempo. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, pois eu não absolverei o culpado. Deus também falando diretamente ao povo, para você não condenar à morte aquele que é inocente. Lógico que a situação também era outra, mas a gente tem esse princípio: Deus não absolve a pessoa que tem culpa dessa morte. 2 Coríntios 5:10, aí já é um princípio geral para a gente, pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Então, isso é como um versículo geral para dizer que todas as nossas ações são julgadas e nós teremos que prestar contas. Então, nós também teremos que prestar contas dessas decisões, né, de, inclusive, abortar ou não abortar, né, todas as questões envolvidas por trás disso. Nós teremos que prestar contas delas perante Deus. Tiago colocou: não é certo encobrir os erros da pessoa com aborto, ela tem que se responsabilizar pelas atitudes. Pastor Samuel colocando: perder um bebê era uma tragédia nos tempos bíblicos. Davi mesmo, diante de uma gravidez indesejada, nem pensou em aborto e ficou triste quando o bebê morreu. É verdade. O último caso aqui não é mais uma discussão bíblica, mas eu queria que vocês rapidamente, gente, muito rápido para a gente fechar aqui, tá? Esse aqui é o finalzinho mesmo, eu vou conseguir fechar em meio-dia 15, se vocês responderem rápido aí no chat. Uma mulher está grávida do segundo filho. O marido tem sífilis, ela tem tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego. Se você pudesse saber o futuro, você veria que ela ainda teria mais um filho surdo, um tuberculoso e 3 que morreriam ainda na infância. Se nessa segunda gestação que ela está agora, ela estivesse pensando em abortar, que conselho você daria a ela? Eu vou ter que esperar a resposta de vocês, infelizmente, para esse slide. Abre o áudio, tá, gente? Digitar vai demorar. Thaís já colocou que não aborte. Beleza, quem mais? Samuel, não aborte. Cadê? Tiago, Raquel. Tiago falou que não. Raquel, falta tu. Vai, Raquel. Forte, mas vai no posto de saúde para você pegar métodos contraceptivos para você não engravidar mais, minha filha, porque pelo amor de Deus. Exatamente. Isso aí. Então, na época não havia essa opção, tá, gente? Porque eu estou falando aqui de Beethoven. Se você dissesse que era para abortar, você estaria matando Beethoven, porque essa situação era a situação da família dele. Então, o que eu acabei de descrever.
E essa quinta situação que eu falei com vocês é sobre o futuro incerto. Tem muitas pessoas que matam, né, que abortam, por ter medo de como vai ser, né, de ser difícil, da criança vir com problemas. Às vezes você já sabe que a criança vai vir com problemas. E esses slides agora, para a gente encerrar, são a prova de que não necessariamente isso vai ser um problema. Às vezes aquela criança que você acha que vai ser a maior decepção da sua vida, que vai te trazer muita dor, muito sofrimento, que a vida vai virar um caos, pode ser um destaque a nível mundial, como Beethoven foi. E ele não foi o único. Eu queria trazer alguns depoimentos curtinhos para a gente encerrar com essa reflexão. Joanne, mãe biológica de Steve Jobs, engravidou do namorado sírio e decidiu colocar o bebê para adoção. Ela escolheu uma família financeiramente capaz de pagar pelos estudos universitários do bebê, porém, quando os candidatos a pais descobriram que Joanne esperava um menino, recuaram porque queriam uma menina. Joanne, a ponto de dar à luz e sem tempo para procurar uma nova família, acabou concordando em entregar o filho para um casal humilde. Jobs, em entrevista, declarou ser agradecido por não ter terminado em um aborto. Então a gente vê que até naquele caso onde a mãe sabe que não vai cuidar da criança, e ela ainda assim pode optar por não realizar esse aborto. Tem gente que não doa para adoção por meios legais. Eu tenho um primo, inclusive, que foi assim. Ele foi entregue na porta de casa. Bateram na porta, falava assim, a gente não pode ficar, você gostaria de ser mãe? Foi meio que assim, a mulher foi batendo em várias portas, até que conseguiu, e ela passou toda a documentação do nascimento e tal, e aí quando meu tio foi lá registrar, conseguiu de alguma forma lá, ela conseguiu até um conchavo com uma pessoa do cartório para registrar no nome dos pais já adotivos. Então, para todos os efeitos, é como se a minha tia, de fato, fosse a mãe biológica do meu primo, mas o meu primo foi doado, digamos assim, igual o Steve Jobs. E ele fala assim, graças a Deus que isso aconteceu, né? A gente tem o Roberto Gomes Bolanhos, que é super famoso porque ele fez o Chaves e o Chapolin, e ele revelou que quando a sua mãe estava grávida, ela sofreu um acidente e quase morreu. Os médicos, então, recomendaram que ela abortasse. Abortar? Eu? Jamais, respondeu a mãe. Então você vê que a vida do Roberto Gomes Bolanhos gerou alegria para um monte de gente, várias festas da fantasia, quase metade do lucro do SBT. Então, assim, você vê que uma gravidez que poderia ser perdida por causa de um acidente, né, aquele caso do aborto acidental, foi recomendada pelos médicos, a gravidez era super de risco, tinha tudo para dar errado, e ainda assim a mãe optou por seguir em frente e deu no que deu, uma pessoa incrível, né, que fez a diferença. Quando Maria Dolores descobriu que estava... Oi. Desculpa te interromper. Nesses casos em que a pessoa tem essa gravidez de risco, a gravidez de risco envolve risco para o bebê e para a mãe também, certo? Nem sempre, mas pode acontecer. Para os dois, depende do dano que é feito, entendeu? Ah, entendi. O que acontece? A mulher, ela pode viver sem útero. Por exemplo, se você compromete o útero, você não está necessariamente comprometendo a vida da mulher, porque o útero não é necessário para a mulher continuar vivendo, mas é necessário para o bebê viver. Então, se você compromete só o útero, por exemplo, você está com certeza comprometendo, está quase que inviabilizando a vida do bebê. Então, dependendo do dano que é feito, mas não necessariamente da mãe. Agora, dependendo do acidente, você está colocando em risco as duas coisas, porque se você tem um comprometimento do pulmão, do coração, do fígado, tanto a mãe quanto o bebê vão precisar dessas coisas intactas, né? Então, dependendo do acidente, você pode ter o comprometimento de um só ou dos dois. Deu para entender? Deu para entender. Não, é porque eu estava fazendo essa pergunta justamente para a gente tentar não... Eu tenho muito cuidado, na maioria dessas situações, para não generalizar todas as situações por conta de uma exceção. Não sei se é uma exceção, mas se, por exemplo, envolvesse o risco da vida da mãe do Roberto, por exemplo, já é um caso mais delicado, e não é porque no caso dele, a mãe dele conseguiu ter uma gestação que nasceu com saúde, enfim, acabou bem a situação, não é porque nesse caso aconteceu que a gente também tem que inventar as outras situações em que poderia acontecer o contrário. Uhum. Não, então, eu também concordo muito com você. Eu estou, assim, evitando colocar a minha opinião em relação a algumas coisas, porque eu tenho minha opinião em relação ao aborto. Ela mudou um pouco quando eu fui fazer esse estudo. Eu gosto quando isso acontece, eu gosto quando a pesquisa, a leitura mexem com certezas que a gente tem.
eu fiquei bem mexido com algumas coisas, eu mudei um pouco a opinião que tinha, não mudou muito, mas mudou um pouco, mas eu evito me posicionar em relação ao que eu acho, porque eu estou sendo professor aqui, né, então eu acho muito cruel quando o professor induz as pessoas a pensarem igual ele, eu não quero fazer isso. Mas, assim, eu concordo com o que você falou, né, eu acho que, assim, na ética cristã, na bioética, na ética em geral, a gente tem que tomar muito cuidado com as situações. A gente tem princípios, mas existem situações muito delicadas que, mesmo que elas sejam a exceção, ainda assim elas são situações que estão acontecendo e precisam ser cuidadas e precisam de uma resposta. Então, eu queria deixar até essa visão com a gente hoje, né? Que existem diversas situações e que vocês, baseado no lado científico que eu mostrei, no lado bíblico que eu estou mostrando, que vocês tomem, então, a melhor decisão para a vida de vocês, para aconselhar as outras pessoas, né? Enfim. Então, voltando aqui para o Cristiano Ronaldo, quando Maria Dolores descobriu que estava grávida pela 4ª vez, procurou um médico para realizar o aborto. Este, porém, respondeu que não havia razão física para abortar e que esse bebê lhe traria muita alegria na vida. Sem a cumplicidade do médico, Dolores tentou outros métodos de aborto que não funcionaram. Por fim, disse: se a vontade de Deus é que essa criança nasça, que assim seja. Durante o parto, o mesmo médico disse uma frase que ficou para sempre na memória de Dolores: com pés como esse, será um jogador de futebol. E de fato foi, né? Se destacando aí do jeito que foi, e ele tinha de tudo para não existir, porque ela tentou mais de um procedimento abortivo. Quando a mãe da cantora canadense ficou devastada ao saber que esperava por Celine seria sua 14ª criança, ela contou a um padre que pretendia fazer o aborto. O sacerdote então a convenceu a não fazer isso e aceitar o bebê. Devo a minha vida a este padre, disse a cantora. Quando minha mãe superou a decepção, ela não perdeu tempo com autopiedade e me amou tão apaixonadamente quanto ao meu irmão mais novo declarou. Então aqui a gente tem um caso da Celine Dion, uma cantora incrível, canta demais, assim, uma voz muito marcante, talentosíssima, que também poderia não existir. E é legal que ela se encaixa no caso que a Thaís falou, e acho que o pastor Samuel falou também, às vezes a mãe, durante a gestação, enquanto a criança não veio, parece uma maldição, parece um caos, e depois que a criança nasce, o amor surge de tal forma que a pessoa até agradece por não ter feito o aborto, isso pode acontecer, né? E mesmo depois que a criança cresce, né, a gente tem um caso aqui de 14 crianças, a família já não teria grana para isso, deve ter sido um desespero. Né? E normalmente as famílias mais pobres não têm acesso a conhecimento e métodos contraceptivos muitas vezes, né? Então, assim, aqui no Brasil, distribui camisinha no posto, mas não é assim também em todos os países, enfim, a gente não sabe como é a realidade em outros locais. Mas que bom que o aborto não foi feito. Eu amo as músicas da Celine Dion, canta demais. E aqui a gente tem um último caso que é do Andrea Bocelli. Quando a mãe dele estava grávida, foi hospitalizada com apendicite. Parece uma besteira, mas o apêndice, quando estoura, você tem infecção gravíssima. Isso só acontece durante a gestação. Também é muito grave, né? Em função do tratamento, né, que você tem que cobrir vários tipos de bactérias, então tem vários antibióticos ao mesmo tempo, os médicos aconselharam abortar porque o bebê poderia nascer com deficiências. Mesmo assim, a jovem mãe se recusou e deu à luz a Andrea Bocelli, que nasceu com uma voz capaz de emocionar plateias em todo o mundo. Então, ele é um caso que o médico falou, olha, aborta porque senão o bebê pode nascer deficiente. E nasceu mesmo. E ainda assim, não quer dizer que isso foi um problema. Durante o momento mais crítico da pandemia de Covid-19 na Itália, o Andrea Bocelli ele fez uma live onde ele tocava piano e cantava e mostrava imagens dos profissionais de saúde, gente assim, pilotos de avião, né, fazendo homenagens no céu. Eu fiquei muito emocionado com aquele vídeo. Pelo Andrea Bocelli, por tudo que acontecia na Itália, e só de pensar que ele poderia ser uma voz que não existiria, me dá até um aperto no coração. Eu gosto muito do Andrea Bocelli. São as únicas músicas em italiano que eu sei a letra. São da Andrea. Então, que esses conceitos possam ficar no nosso coração, que a gente pese, a gente sabe que não dá para ser xiita, muitas vezes, com o aborto. Tem muitos casos onde até a vida da mãe está em risco, então são casos que a gente precisa repensar os nossos conceitos, se eles são muito fechados. A gente sabe que também não dá para banalizar. Então, que Deus ajude a cada coração a refletir sobre isso e assumir a sua postura em relação ao aborto. Gostaria de finalizar com esse versículo, como eu finalizo em todas as aulas, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
que esse seja um critério aplicável no nosso coração para decisões que a gente tenha que tomar. Agradeço a presença aqui de todo mundo. Samuel falando que foi muito legal a aula, tá amando a série de estudos. Eu também tô amando fazer, gente. Assim, é cansativo, eu tenho que pesquisar bastante, mas eu tô gostando bastante de fazer. Muito obrigado, viu, gente? Então, até a próxima semana. Grande abraço.